Quando x está entre B e C, e eu relembro que B e C são os pontos de retorno clássicos, né? Quando x está entre B e C, a energia é maior do que o de x. O que significa que a equação de Schrödinger, que envolve U menos E vai dar um valor negativo. Então eu vou ter uma função negativa vezes π de x. E agora vamos ver o que significa isso com relação ao aspecto, a forma que a função de onda tem que ter. Vamos ver o que acontece se a função de onda num determinado valor de x for positiva. Se ela for positiva, como ela está sendo multiplicada por uma função negativa, a sua derivada segunda será negativa. Isso significa que a primeira derivada é decrescente. Vamos tentar representar isso aqui. Aqui está o eixo x, aqui está um ponto onde a função de onda é positiva. Mas a função de onda dela tem que ser decrescente. Significa que se a derivada dela for positiva aqui, ela vai ter que fazer isso. Se ela já for negativa, ela tem que ficar mais negativa ainda. Nos dois casos, a concavidade dela agora está apontada para o eixo, ao contrário do que acontecia antes. E se ela for negativa? A derivada segunda é positiva, a derivada primeira é crescente, e aí qual é o aspecto que a função vai ter? Se ela é negativa, como a derivada dela é crescente, então se ela é assim, então ela vai ter que fazer isso. Se ela já era assim, se ela já estava subindo, sobe ainda mais rápido. Em qualquer caso, a concavidade dela aponta para o eixo. Esse é um primeiro ensinamento simples à beça, mas fundamental para a gente saber construir graficamente, visualmente, uma função de onda. O resumo da ópera é assim: quando a energia for menor do que a energia potencial, significa que eu estou numa região que classicamente é proibida. Porque nessa região, onde a energia é menor que a energia potencial, classicamente eu teria uma energia cinética negativa, o que não é possível, classicamente. Nas regiões classicamente proibidas, a função de onda tem concavidade apontando para longe do eixo. Nas regiões classicamente permitidas, dentro dos pontos de retorno clássicos, a função de onda tem concavidade em direção ao eixo. Você veja uma coisa que pode acontecer nesse caso, né? Aqui está o eixo x, eu começo com uma função de onda que começa positiva. Ora, ela começa positiva, então ela tem que ter concavidade em direção ao eixo. Estou desenhando, se essa situação, se essa condição permanecer vigorando ao longo desse pedaço aqui, ó, ela tem que ter concavidade para baixo, ela não tem outro jeito, concorda? Atravessa o eixo. Ni que atravessou o eixo, ela passou a ser negativa. A concavidade dela agora tem que ser para cima. Está vendo o comportamento oscilatório, de onde é que nasce? O comportamento oscilatório da função de onda dentro da região classicamente permitida é uma consequência imediata de uma análise de sinais da equação de Schrödinger. Eu não preciso nem resolver. Já o comportamento fora da região classicamente permitida, portanto, na região classicamente proibida, a gente já sabe qual é o comportamento. Olha só, ela tem que ter concavidade para cima. Isso significa que ela tem que ter um decaimento parecido com o decaimento exponencial. O decaimento exponencial se dá de verdade quando eu estiver na região onde o potencial é constante. Por exemplo, x menor do que zero. E essa mesma análise vale, eu vou destacar aqui, quando x for maior do que a. Só que quando x for maior do que a exponencial que sobrevive não é mais essa. Quem vai sobreviver vai ser a exponencial de argumento negativo. Vai ser essa daqui. Então, eu já sei como é que é a cara da função de onda completa. Ela tem que ser uma exponencial com argumento negativo nas regiões onde o potencial é constante, né, e a região é classicamente proibida. Ainda que ela não seja uma exponencial, ela tem que ter concavidade adequada nesse trechinho aqui, ó, onde a energia continua sendo menor do que a energia potencial, mas agora a energia potencial não é mais constante. Então a equação diferencial que eu tenho que resolver é mais complicada. Mas eu nem preciso resolver a equação diferencial, porque eu sei como é que é a concavidade dela.
Quando eu chegar no primeiro ponto de retorno clássico, tudo muda de figura, porque agora a concavidade passa a ser em direção ao eixo e, portanto, eu passo a ter um comportamento oscilatório, até eu encontrar o limite da região clássica outra vez. Encontrei o limite da região clássica, ela muda de concavidade, passa a ter uma concavidade oposta ao eixo. Quando ela encontra o limite da região a partir do qual ela passa a ser constante, eu tenho um comportamento exponencial puro. Pronto, eu já sei desenhar a função de onda. Aqui está ela. Uma função de onda que pode acontecer é a seguinte. Aqui estão os limites 0, B, C, A. Aqui para fora, ela tem que ter um comportamento côncavo para cima, um exponencial decrescente com a x menor do que zero. Aqui está ela, o comportamento exponencial decrescente. Entre 0 e B, ela já não é mais uma exponencial pura, mas ela continua tendo uma concavidade para cima. Chegou em B, quando alcançou o ponto B, passa a ter um comportamento oscilatório. Ou seja, a concavidade dela muda. E aqui eu estou representando uma situação na qual a concavidade fica para baixo, em direção ao eixo, como tinha que ser, só que muito suave. Aqui está ela com a concavidade adequada, chega aqui no ponto C. No ponto C a relação se inverte de novo. Tá certo? Aí a concavidade dela tem que ser para cima. Então ela inverte a concavidade. Quando chegar no ponto A, ela tem que ser uma exponencial. Ih, não deu certo. Essa função de onda não é fisicamente aceitável. Está vendo por quê? Na hora que eu fui ajustar os comportamentos previstos aos limites dessa região, resultou uma exponencial crescente. Ih, não pode. Então essa função de onda aqui não pode. Ela tem as concavidades estão todas certinhas, mas ela não é fisicamente aceitável. Observe que eu estou fazendo uma função de onda que tem um comprimento de onda na região onde ela é oscilatória grande comparada com o segmento BC. Lembra que lambda grande está associado através da relação de de Broglie, P igual a H sobre lambda. Se lambda é grande, P é pequeno. Se P é pequeno, a energia que está associada a P quadrado sobre 2m também é pequena. Então eu estou vendo que se a energia for pequena demais, eu não consigo ajustar uma função de onda com o perfil adequado a esse poço quadrado ou esse poço finito. Apareceu a quantização de energia, tá vendo? Eu não consigo ajustar para qualquer energia. O que eu tenho que fazer? Para conseguir ajustar uma função de onda aqui que seja fisicamente aceitável, é preciso que nesse intervalo ela se curve mais depressa. Para ela se curvar mais depressa, ela vai ter que ter um comprimento de onda menor do que esse. Ou seja, um momento maior do que esse. Ou seja, uma energia maior do que essa. E a primeira delas que eu consigo ajustar é fácil de ver, que vai ser uma coisa assim, ó. Eu tenho que dar um jeito dela chegar nesse ponto com uma situação simétrica com relação a essa. Porque o meu poço é simétrico, né? Se ele não fosse simétrico, essa consideração não valia. Mas nesse caso é simétrico. Então eu tenho que chegar de um jeito que ela venha até esse ponto, assim, ó. Se ela chegar de forma simétrica aqui, ela vai continuar simétrica também. Quer dizer, nesse pedaço, ela vai ter concavidade para cima até chegar aqui. Aqui ela se ajusta a uma exponencial decrescente. Pronto, aqui está uma função de onda admissível. Então eu comecei com energia bem baixa, não estava dando, eu vou aumentando essa energia até que chega um valor de energia que se ajusta perfeitamente à exponencial decrescente que eu sabia que tinha que ser no final. Evidente que essa aqui é uma possibilidade, é aquela de energia mais baixa que eu posso encontrar. Agora, relembre o que aconteceu no estado fundamental do poço infinito. Compara esse com esse. Veja que eles guardam uma semelhança. A diferença fundamental é que no poço infinito, a condição de contorno é que a função de onda se anule nas extremidades do poço, 0A. Aqui não, aqui ela não tem que se anular. Ela vai se ajustar às exponenciais. Diga para mim, o que você acha que é maior, o comprimento de onda associado a essa forma de onda ou a essa forma de onda aqui? Esse aqui. Esse aqui é maior, ele é mais largo, né? Porque ele não tem que ir a zero.
Esse aqui tem que ir a zero, faz ele ficar estreito, faz ele ficar 2 vezes esse comprimento. Aqui não, aqui o comprimento de onda pode ser maiorzinho um pouco. Se o comprimento de onda é maiorzinho um pouco, o momento é menorzinho um pouco. A energia é menorzinha um pouco. Então a energia do estado fundamental de um poço finito, de mesma largura que um poço infinito, é muito parecida com a do outro, mas é um pouquinho menor. Todo mundo vê isso? Você se lembra como é que era o primeiro estado excitado do poço infinito? Ele tem uma forma de onda completa, não é isso? Ele é assim, ó. Ele tem um nó. Será que eu consigo encontrar um estado com um nó aqui? É fácil. Basta eu ir aumentando ainda mais a energia. Se eu for aumentando ainda mais a energia, vai chegar uma situação, aumentar a energia significa aumentar P, significa diminuir lambda. Diminuir lambda significa uma curvatura mais abrupta. Eu posso chegar a uma situação que seja assim, ó. Eu vou exagerar aqui um bocado. Tá vendo? Aqui eu vou ajustar com o perfil de concavidade adequado. Aqui está o primeiro estado excitado do poço finito. Veja outra vez a semelhança entre os dois. Eles guardam uma semelhança total, né? Outra vez eu tenho um nó no meio. E esse nó no meio, agora graças à simetria do poço, está bem no meio, nesse caso, bem no meio do poço. Né? Outra vez, se eu quiser comparar a energia desse estado estacionário, desse estado excitado, o primeiro estado excitado do poço finito, com o primeiro estado excitado do poço infinito, a mesma análise que eu fiz antes continua verdadeira. Aqui eu tenho um estado que tem claramente um comprimento de onda maior do que esse, portanto um momento menor, portanto uma energia menor. Então eu estou descobrindo que as energias dos estados estacionários do poço finito são parecidas com as energias do poço infinito, só que um pouco menores. Eu posso construir todos os estados estacionários pelo raciocínio análogo ao que eu acabo de fazer. E cada estado estacionário novo que eu encontrar, com mais nós, representa energias maiores. Só que essa energia não pode crescer indefinidamente. No caso do poço infinito, podia. No caso do poço finito, não pode, porque ela está limitada pelo tamanho, pela profundidade do poço. Então, quando eu, nesse procedimento de ir construindo um a um os estados estacionários e, portanto, aumentando pouco a pouco a energia, vai chegar um momento em que eu vou alcançar uma energia que está maior do que o zero, acabou a brincadeira. Agora eu só tenho comportamento oscilatório porque a energia passa a ser maior do que o de x em todo o espaço.